Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Nós estamos tendo uma aula de matemática do terceiro ano. E no PET volume 3, nós estamos trabalhando com a geometria analítica. Então, agora, aqui no início, eu vou dar uma revisão sobre aquilo que a gente viu na semana 1 e semana 2 do PET, só para nós lembrarmos, né? E a gente não ficar meio perdido aonde é que está. Então, nós temos aí a primeira fórmula. A fórmula... Só um minutinho que eu vou apresentar minha tela aqui, que aí ela fica maior para vocês. Fica mais organizadinho. Então, vamos lá. A primeira fórmula que nós temos é a fórmula da distância entre dois pontos. Eu considerei o ponto A como XA e YA, e o ponto B como XB e o YB. Para fazer a distância entre esses dois pontos, nós fazemos. Eu tenho que fazer X com X, Y com Y, certo? Então, eu vou pegar XB menos o XA elevado ao quadrado, mais YB menos YA elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Por que tem essa raiz e por que aqui está elevado ao quadrado? Só para a gente lembrar, essa fórmula, ela é derivada do Teorema de Pitágoras, né? Que a gente já viu aí na primeira semana do PET. Então, a gente está só recordando, então. Então, as fórmulas da geometria analítica são essas. A primeira, a mais importante, é essa aqui, a distância entre dois pontos. Depois, nós vimos sobre o ponto médio. Ponto médio é o meio certinho de um segmento. Como se trata de um ponto, ele tem um valor de x e ele tem um valor de y, que nós chamamos de xm, ou x do ponto médio, e ym, y do ponto médio. Então, isso aí é o que a gente tem para fazer o cálculo, ponto médio. Ponto médio é uma média aritmética, certo? Então, como que faz uma média aritmética? A gente soma e divide por 2. Então, eu vou pegar o valor de x do ponto A, somar com o x do ponto B, e vou dividir por 2. Depois eu faço a mesma coisa com y. YA mais YB. Eu somo e divido por 2. Aí eu acho as coordenadas do ponto médio. A gente faz a média aritmética do x e a média aritmética do y. Essa, então, foi uma outra fórmula muito importante, mas essa já é mais fácil, né, de decorar, que a gente já viu. Depois nós aprendemos também a achar a equação da reta, que passa por dois pontos. Considerando esses dois pontos como XA e YA, e o ponto B como XB e YB, como que eu calculo, como que eu encontro a equação da reta? Nós vamos montar uma matriz de ordem 3. Uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. E vamos resolver o determinante. Então, como que nós vamos montar? Eu vou colocar o x e o y aqui. Depois eu coloco o x do ponto A, o y do ponto A. O x do ponto B, o y do ponto B. Como a matriz é uma matriz quadrada, se eu coloquei 3 linhas
eu preciso colocar 3 colunas. Então, a terceira coluna eu completo com 1. Por que completa com 1? Porque o 1, aqui nós vamos multiplicar essas flechas. E o 1, ele não altera o valor da multiplicação. Então, esse 1 é somente para deixar a matriz quadrada sem alterar o seu valor. Por isso que a gente completa com 1. E para resolver o determinante dessa matriz, nós vamos pela regra de Sarri, nós vamos repetir as 2 primeiras colunas. X, XA, XB. Repetir aqui. Y, YA, YB. Repetir aqui. E aí a gente vai traçar as flechas. Flechas para a direita são positivas. Eu vou multiplicando esses valores e combinando o sinal. Aí são 3 flechas aqui. Depois são as 3 flechas da esquerda. Eu multiplico os valores e eu combino o sinal. Considerando que essas flechas da esquerda, eu tenho que combinar com o sinal de negativo. Aí eu acho a equação da reta. Eu vou achar a equação da reta na sua forma geral, viu? Que é AX mais BY mais C igual a 0. Quando eu faço pela matriz, eu encontro a minha reta, a equação da minha reta na sua forma geral. Certo? Então, quando vem primeiro o x, depois o y, o termo independente igual a 0 é a equação geral da reta. E a geral é importante porque para nós colocarmos na fórmula da distância entre ponto e reta, eu preciso que ela esteja na sua forma geral. Tá bom? E nós também vimos mais algumas outras fórmulas na semana passada. Vamos puxar aqui um pouquinho. Aqui. O M é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Ele é a tangente do ângulo. Mas que ângulo? Vamos lembrar aqui que ângulo que é esse? A gente tem aqui o plano cartesiano. E como nós estamos trabalhando com reta, né? Nós vamos ter aqui uma reta. E essa reta, ela tem uma inclinação. Essa inclinação é o ângulo. Então, esse ângulo formado da reta no sentido anti-horário, né, com o eixo X, em relação a X, essa abertura aqui, ó, saindo do X é o sentido anti-horário. Então, essa abertura, esse ângulo, a tangente dele é o que nós chamamos de coeficiente angular. Mas da onde que vem isso? Também vem da relação métrica no triângulo, relação trigonométrica no triângulo retângulo. Como nós vimos aí, eu vou voltar aqui um pouquinho, no PET na semana 2, que a gente viu isso semana passada, só para a gente lembrar. Do desenho do coeficiente angular aqui no PET. Aqui, ó. Se nós formos analisar aqui, ó, esse ângulo destacado aqui, ó, é o mesmo ângulo da hora que a reta encontra com o eixo X. Esse mesmo ângulo ele está colocado aqui, ó. Aqui está formando um triângulo retângulo. Então, a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo é essa medida,
que é y menos y0, eu chamei de yb menos ya, mas é a mesma coisa, sobre xb menos xa. Por isso, é aquela fórmula coca, né? Porque a gente sabe que a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a famosa coca. Então, o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo. Então, o coeficiente angular, ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E para achar o cateto oposto e o cateto adjacente, o cateto oposto é o eixo y, né, a medida aqui de y, e o cateto adjacente é essa medidinha de x aqui. Gente, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir parando e me perguntando, viu? Eu estou à disposição. Então, essa fórmula, na verdade, essas duas fórmulas aqui, ó, são a mesma coisa. Porque aqui eu só peguei e multipliquei em cruz. Ó, 1 vezes y menos ya, e m que multiplica x menos xa. Só que como eu quero encontrar a equação, eu vou largar esse y e eu vou largar esse x. Aí, em vez de usar 2 pontos, aqui a gente usa um ponto só. E usa o coeficiente angular para achar a equação da reta. Aí a equação reduzida da reta, ela é y, que é igual a mx mais n. Eu já tinha colocado aqui em cima, né? O m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde ela corta o eixo y, tá? Esse n aqui é onde ela vai cortar o eixo y, viu? E o coeficiente angular, o m, é a tangente do ângulo. Meninos, tudo certinho até aí, né? Então, isso aí foi até a segunda semana. Na terceira semana, no finalzinho da aula, eu expliquei para vocês essa outra fórmula aqui, ó. Distância entre ponto e reta. Considerando a reta na sua forma geral, ax mais by mais c igual a 0. E considerando um ponto P. Como eu chamei o ponto de P, os valores serão xp e yp. Podia ter chamado de A? Podia. Aí seria xa e ya. Pouca diferença faz, viu? Eu coloquei assim só para ficar igual o PET. Distância do ponto P até a reta R é módulo de A vezes xp mais B vezes yp mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, com essa fórmula, nós vamos resolver agora os exercícios da semana 3. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade, viu? Eu estou indo aqui porque, como ninguém está perguntando, eu estou acreditando que vocês estão entendendo tudo certinho. Querem fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa? Tranquilo, né? Qualquer coisa, então vamos lá. Vamos, então, resolver os exercícios do PET. O exercício número 1. Determine a distância do ponto P e a reta R em cada caso. Na letra A, o ponto P é menos 1 e 3. E a reta R, ela é y, que é igual a y menos 3x mais 6, que é igual a 0. Vamos colocar ela na forma certinha? Menos 3x mais y mais 6, que é igual a 0. Então, o A vale menos 3. Por que o A vale menos 3?
porque o A é o que está junto com o X. O B vale 1. E o C vale 6. Certo? Eu coloquei ela na forma geral certinho. X, Y, termo independente, igual a 0. Porque aí aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. O meu B está aparecendo com 6, né? Agora, vamos lá. Esse aqui é o X do ponto P e esse aqui é o Y do ponto P. Vamos utilizar, então, a fórmula aí. Letra A, que eu estou fazendo. Tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Pode falar, Bianca. Se quiser ligar o microfone para perguntar, não tem problema, não. Então, essa aí, Bianca, ela é a fórmula. Como eu estou fazendo a distância do ponto e da reta, ela é a fórmula. Uma fórmula que já foi estabelecida e nem apareceu muita explicação para nós. Por quê? Porque a dedução, ela é muito complicada. Então, eles já deram só a fórmula pronta. É isso aí. O R está multiplicando pelo P. Certo? Eu vou fazer direitinho aqui. Qualquer coisa vocês podem perguntar aí. Tá? Vou ficar atenta aqui no chat. Então, vamos lá. A distância do ponto P com a reta R é módulo. Aí eu vou copiar. É como se eu copiasse essa equação aqui, ó. Menos 3 vezes. Em vez de colocar o X, eu vou colocar o X do ponto P. Menos 1. Mais Y. Em vez de colocar o Y, eu vou colocar o Y do ponto P. Mais 6. Tudo isso dentro do módulo. Lembrando que o módulo eu considero apenas o número, sem considerar o sinal. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância PR, ela será igual a menos e menos, vai dar mais. 3 mais 3 mais 6 dividido por raiz de menos 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Vou continuar aqui, ó. Distância PR é igual a 12 sobre raiz quadrada de 10. Só que lembrando, gente, eu não posso deixar o 10 embaixo. Eu tenho que racionalizar. Para racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 10. Então, vai ficar distância PR é igual a 12 raiz de 10 sobre 10. 12 décimos eu posso simplificar. Então, a distância PR vai ser 6 raiz de 10 sobre 5 unidades. Certinho, gente? A dúvida que você estava, Bianca, eu consegui te esclarecer? Ok, né? Então podemos continuar. Essa foi a letra A. Agora a gente vai fazer a letra B.
Vamos pegar aqui as informações lá na letra B. Na letra B, o ponto P, ele é 3 e menos 2. Tem alguém querendo entrar aqui. Então, é 3 e menos 2 o ponto P. E, vamos voltar aqui, a minha equação, ela é 2x mais y mais 6 igual a zero. Observem que a minha equação, ela já está na forma geral. Primeiro o x, depois o y, depois o termo independente. Então, a fórmula, ela é grande, mas na prática, ela fica bem fácil, né? Que nós vamos fazer distância PR é igual a módulo de. Eu vou copiar essa equação 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o x do ponto. Então, vai ser 2 vezes 3. Mais o y. No lugar do y, eu vou colocar o y do ponto. Não posso esquecer de combinar os sinais. Mais 6. Fechou o módulo aqui, porque toda distância, a distância é sempre uma medida positiva, não existe distância negativa. Por isso que tem esse módulo aqui. Raiz de A ao quadrado, ó, então o A era 2, o B 1 e o C 6. Tá? Então, vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A distância do ponto até a reta é igual a módulo de 2 vezes 3, 6. Mais e menos, menos. Mais 6. Dividido por... Aí aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 1. Voltando aqui, a distância do ponto até a reta é igual a 6 mais 6, 12. 12, tira 2, 10. Módulo de 10 é 10. Raiz quadrada de 5. Lembrando que eu não posso deixar raiz no denominador. Então, eu preciso racionalizar. Então, a distância PR é igual a 10, raiz de 5. Deixa eu consertar aqui. Ok. 10 raiz de 5 sobre 5. A distância PR é igual a 2 raiz de 5 unidades. Certinho, gente, na aplicação da fórmula até aqui? Aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. Isso aí. A racionalização, Bianca, neste caso é só multiplicar pela raiz. Agora, caso fosse desse jeito aqui, ó. Se fosse uma fração desse tipo aqui, aí para racionalizar, eu não posso multiplicar só pela raiz de 5. Porque aqui no denominador eu tenho um binômio. Neste caso, eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 5 sobre 3 menos raiz de 5. Porque aí vai ser aplicado o produto notável, diferença de 2 quadrados, para poder eliminar essa raiz quadrada. Então, como que ficaria essa racionalização? Essa racionalização, gente, não tem no nosso exercício, tá? Mas como foi feita a pergunta, e vocês estão preparando para o Enem, não custa eu explicar
existem dois tipos de racionalização. Uma é essa que a Bianca acabou de perguntar aqui, né? Que é só multiplicar pela própria raiz. E o segundo caso é quando tem um binômio no denominador, tá? Aí, para ficar uma informação completa, eu já vou explicar as duas maneiras para vocês. Então, vamos lá. Aí, eu multiplico 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos raiz de 5. Menos 2 raiz de 5 sobre. Observem que aqui, ó, posso até pôr um parêntese aqui, não é obrigatório não, mas eu posso pôr. Isso aqui é um produto notável, diferença de 2 quadrados. Então, fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 5 ao quadrado fica apenas menos 5. Então, ficaria 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Ah, mas por quê? Como que é esse produto notável? Eu não lembro dele. Se você não lembra, eu vou fazer a continha aqui para você, sem utilizar a fórmula, ó. Se eu tiver 3 mais raiz de 5, que multiplica por 3 menos raiz de 5, esquece o produto notável. Vamos fazer manualmente a multiplicação de um binômio. Para multiplicar um binômio, eu tenho que fazer 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 5 vai dar menos 3 raiz de 5. Agora eu vou pegar raiz de 5 vezes 3. Vai ficar mais 3 raiz de 5. E vai ter mais raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Na multiplicação, mais e menos vai ficar menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 9 menos 3 raiz de 5 com mais 3 raiz de 5, a gente cancela. Raiz elevada ao quadrado, a gente também cancela. Então, fica 9 menos 5, que é igual a 4. Então, toda vez que for um binômio no denominador e eu precisar racionalizar, se tiver somando, eu vou colocar subtraindo, para que eu aplique a propriedade do produto notável e eu elimine a raiz do meu denominador. Que o objetivo da racionalização é eu não altero o valor, mas eu passo essa raiz para o meu numerador. Certinho, gente? Mais alguma pergunta? Essa explicação que eu dei, vocês entenderam? Ok, que bom. Entendeu direitinho? Então, vamos prosseguir, né? Vamos para a letra C, então. Gente, quando surgir dúvida, vocês podem me perguntar, viu? Eu vou fazendo aqui, mas não tem pressa, não. Né? À medida que vocês forem fazendo, forem tendo a dúvida, vocês podem perguntar. Então, já que solucionou, vamos para a letra C. O ponto P é menos 2 e 4. E a reta é 3x menos 4y menos 5 igual a 0. Aonde o A vale 3, o B vale 4 e o C vale menos 5. O x do ponto P é menos 2
e o y do ponto P é 4. Então, vamos montar a fórmula. A distância do ponto até a reta é igual a módulo de... Aí eu vou copiar aqui, ó, 3x. Só que no lugar do x eu vou colocar menos 2. Menos 4y. No lugar do y eu vou colocar 4. Tudo isso dentro do módulo. Agora, sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Distância PR é igual a mais e menos, vai ficar menos. 3 vezes 2, 6. Menos e mais vai ficar menos. 4 vezes 4, 16. Menos 5, fechou aqui, sobre a raiz de 9 mais 16. A distância PR é igual a módulo de menos 16, aqui vai dar menos 22, menos 27, sobre a raiz de 25. Então, a distância PR é igual a 27 dividido por 5. É obrigatório dividir? Não. Eu posso deixar dessa maneira. Só um minutinho que tem uma pergunta aqui. Ah, é. Ô, Karen, obrigada. É menos 4, tá? Aqui, né, que você tá falando, ó. Menos 4. Aí, quando vai ao quadrado, vai virar 16 positivo. Obrigada, Karen. Aí, a Bianca pediu para repetir a fórmula. Deixa eu achar a folhinha que eu escrevi a fórmula para colocar aqui. Ó, a fórmula é essa aqui, ó. Conseguindo ver aí? A distância do ponto à reta é A vezes o x do ponto, mais B vezes o x do ponto, mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos focalizar aqui para vocês enxergarem a fórmula. Repete ela na letra B. Ok, Bianca, vou puxar para cá. Aí. Então, o x, ó, aqui o A vale 2, o B vale 1 e o C vale 6. Então, ficou 2 vezes 3 mais o y, que vale menos 2, mais 6, dividido por o A ao quadrado mais o B ao quadrado, dentro da raiz. Aí aqui deu 6, menos 2, mais 6. 6 e 6, 12, menos 2, 10. Módulo de 10 é 10. Aí eu já racionalizei. Certinho, né? Então, tá ótimo, David. Vamos continuar, então. Isso aí, gente. É muito importante essas perguntas de vocês, essa participação, né? Porque aí eu vejo que vocês realmente estão acompanhando. A gente fica até mais animada em explicar, né? Vendo que está tendo retorno, que vocês estão prestando atenção. Isso é muito importante para a forma que eu vou preparar minha aula. Então, vamos prosseguir agora para o número 2. As retas
x menos 2y, vamos anotar aqui, x menos 2y mais 3 igual a 0, e 3x menos 6y mais 1 igual a 0 são paralelas. Vamos lembrar o que são retas paralelas. Eu vou fazer elas inclinadinhas só para vocês visualizarem melhor na folha. Tá? Determine a distância entre elas. Então, vamos passar aqui para a minha folhinha. Gente, retas paralelas, a minha ficou um pouco tortinha, não ficou muito bom, não. O que são retas paralelas? Vamos considerar que essa aqui seja a reta R e essa aqui é a reta S. R e S. Eu quero achar a distância das duas. Existe uma fórmula para achar a distância de duas retas? Não. Agora, detalhe. Se as duas são paralelas, a distância entre elas é sempre a mesma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso achar um ponto aqui. A reta, ela tem infinitos pontos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto dessa reta aqui e vou utilizar a fórmula. Se eu achar a distância desse ponto até essa reta, se eu achar essa distância, eu achei a distância entre as duas retas. Porque como elas são paralelas, a distância entre elas é sempre a mesma. Então, eu posso escolher qualquer ponto que eu quiser. Eu vou escolher um aqui que não vai dar fração, tá? Deixa eu escolher um valor aqui. Eu vou colocar que o x vale 1, tá? Essa reta, gente, ó, essa retinha aqui, ó, ela tem infinitos pontos. Eu vou escolher um. Eu vou colocar que o x vai valer 1, tá? Então, eu vou substituir o x aqui valendo 1, para calcular o y. Então, 1 menos 2y mais 3 é igual a 0. Eu quis escolher o 1, podia escolher qualquer número, tá? Agora, nós vamos resolver essa equaçãozinha. Menos 2y é igual, o mais 3 vem para cá, menos 3. O mais 1 vem para cá, menos 1. Então, menos 2y é igual a menos 4, 2y é igual a 4, y é 4 dividido por 2, o y vai valer 2. Então, gente, dos infinitos pontos que eu tinha nessa reta, eu descobri que um deles é 1 e 2, tá? Qualquer ponto que você fizer, a resposta final seria a mesma, tá? Sem problemas, viu? Então, nós vamos fazer agora. Então, eu vou usar essa reta, que é a reta S, e esse ponto, e utilizar a fórmula. Fazendo assim, eu consigo achar a distância das duas retas, certo? Então, distância do ponto até a reta é igual a módulo de. Vamos para a fórmula aqui, né? Para vocês não se perderem. Então, eu vou pegar o x, que está valendo 3, e vou multiplicar pelo x do ponto, que vale 1. Menos 6, que multiplica pelo y do ponto, que vale 2. Mais 1. Tudo isso dentro do módulo. Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Entenderam a montagem aqui certinho? Então, eu usei o ponto P e a reta S.
achando a distância do ponto à reta, eu estou achando a distância entre as duas retas. Então, vamos continuar. Distância do ponto até a reta é igual a módulo de 3 menos 12 mais 1 sobre raiz de 9 mais 36. Então, vai ficar distância PR é igual a menos 8. Módulo de menos 8 é 8. Módulo considera um número sem o sinal. Raiz de 45. 45 não tem raiz exata, mas é possível fatorar. A fatoração do 45 pode fatorar normal, ou pode pensar que o 45 é 9 vezes 5. Então, é a raiz de 9 vezes a raiz de 5. Então, é 3 raiz de 5. Então, vamos colocar 3 raiz de 5 aqui. Distância PR é igual a 8 sobre 3 raiz de 5. Eu preciso racionalizar. Racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 5. Vou puxar um pouquinho aqui. A distância PR é igual a 8 raiz de 5 sobre 3 vezes 5. A distância PR é igual a 8 raiz de 5 sobre 15 unidades. Não é necessário extrair a raiz de 5, que vai dar aproximadamente 2,4, não precisa, tá? Então, Eduardo, o 8 que você está falando aqui, né? O 8 era negativo, mas como David, né? Você falou foi David, não foi? David Eduardo, por isso que eu falei Eduardo, tá certo. David, essa barrinha aqui, ó, ela é chamada de módulo. O que é o módulo? O módulo, ele considera o número sem o sinal. Certo? Considera o número sem o sinal. Então, na hora que eu tiro o módulo, eu tiro o sinal. Certo? Porque distância, não importa se eu estou indo ou voltando, o sinal é a direção, a ida ou a volta. Mas a distância, por exemplo, a distância da sua casa até a escola é a mesma distância da escola até a sua casa. Não importa se você está indo ou voltando, a medida, distância, a medida é sempre positiva. Por isso que eu coloco o módulo, para poder justamente, aqui, ó, era menos 8, módulo de menos 8. Aí vem para virar 8. Certinho, David? Ok. David entendeu certinho. Então, vamos prosseguir. Agora, a número... Deixa eu ver aqui que número que vai ser. Essa foi o número 2. Vamos para o número 3 agora. É uma questão de vestibular. Seja R, vamos pegar uma folha nova aqui. Número 3, né? Tô pondo 4, mas é 3. Seja R a reta que passa pelo ponto P, 3 e 2. Então, esse ponto passa pela reta R. E eu tenho a reta S, que é Y, que é igual a menos X mais 1. Qual a distância do ponto A à reta R? Então, eu não quero a reta S, eu quero a reta R. E as duas retas, elas são perpendiculares. O que é isso, hein? Perpendiculares, elas se cruzam, formando ângulos de 90 graus.
Então, gente, aí vai ter uma informação muito importante para nós, que a gente não viu semana passada e que não passou aí no PET. Então, eu vou passar uma explicação para vocês. Eu vou até pegar uma outra folha. É uma parte muito importante sobre o coeficiente angular de retas paralelas e de retas concorrentes. Então, eu vou desenhar o plano cartesiano. Tem aqui um plano cartesiano. E eu vou desenhar aqui duas retas paralelas. Todo mundo sabe que são retas paralelas, né? Vou desenhar duas retas aqui paralelas. Para essas duas retas serem paralelas, observe que esse ângulo aqui, ó, tem que ser o mesmo. O ângulo dessa reta tem que ser o mesmo ângulo dessa reta de cá. Elas só serão paralelas se os ângulos forem iguais. Se o ângulo é igual, a tangente é a mesma. Se a tangente é a mesma, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Certo? Então, toda vez que duas retas forem paralelas, o coeficiente angular de uma é o mesmo coeficiente angular da outra. Certinho, gente? Agora, e quando elas forem concorrentes? Vamos desenhar aqui quando essas retas forem concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam. Vamos desenhar aqui duas retas concorrentes. Meu plano cartesiano está aí. Agora eu vou desenhar duas retas concorrentes. Ó, retas concorrentes são retas que se cruzam, elas não são paralelas. Elas se encontram em um determinado lugar. Vamos analisar o coeficiente angular. Esse ângulo tem que ser diferente desse ângulo. Se os ângulos forem iguais, as retas não... Se os ângulos forem iguais, elas serão paralelas. Elas só vão se cruzar se os ângulos forem diferentes, certo? Se os ângulos são diferentes, os coeficientes angulares também são diferentes, certo? Mas por que eu coloquei a concorrente primeiro? Porque existem inúmeras retas concorrentes, mas existe um caso especialíssimo de retas concorrentes, que é quando elas concorrem, elas se cruzam, mas nesse cruzamento, elas formam ângulos de 90 graus. Então, eu digo que essas retas, elas são perpendiculares. Então, eu tenho aqui duas retas, elas são concorrentes? São concorrentes, porque elas se cruzam. Só que além delas se cruzarem, elas são perpendiculares. O que é isso? Elas formam ângulos de 90 graus lá no seu cruzamento. Eu posso falar também que elas se cruzam de forma ortogonal, tá? Ser perpendicular é o mesmo que se cruzar de forma ortogonal, formando ângulos
de 90 graus. Então, vamos entender o que vai acontecer com o coeficiente angular. A tangente desse ângulo é diferente da tangente desse ângulo. É diferente, mas existe aqui uma relação entre as duas. Por quê? Se nós ampliássemos, se a gente ampliasse esse pedacinho aqui, eu vou tentar desenhar maior aqui, para ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Esse aqui é o eixo X. Essa aqui é uma reta que forma esse ângulo. E aqui eu tenho um outro ângulo. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Acontece que esse ângulo é igual a esse. Então, um completa o outro. Porque se aqui é 90, a soma desses dois vai dar 90. Então, eles são chamados de ângulos complementares, cuja soma dá 90. Mas, resumindo aí a nossa explicação, o que vai acontecer? O coeficiente angular de uma reta vai ser inverso e simétrico da outra. Inverso e simétrico, vai ser o contrário. Se o coeficiente angular de uma reta vale 2, para elas serem perpendiculares, o da outra reta vai valer menos 1/2. Certo? Se o coeficiente angular de uma reta valer 1/5, para ser perpendicular, o da outra tem que valer menos 5. É o inverso e simétrico. Então, tem que trocar o numerador com o denominador de lugar e ainda tem que trocar o sinal para ser totalmente inverso e ser perpendicular, justamente por causa daquela questão daquele triângulozinho, retângulo que eu desenhei para vocês. Se uma coeficiente angular vale menos 7, o da outra vai valer 1/7. Troca o sinal e tem que inverter. Ah, mas e se o coeficiente angular valer 1? O da outra vai valer menos 1. Porque o 1 não tem inverso, né? 1 só tem simétrico. Certinho, gente? Se eu inverter 1 com 1, vai ficar 1 mesmo. Entendido até aqui? Entendido isso, nós vamos poder voltar para aquela folhinha nossa. Gente, essa aqui, y é igual a mx mais n. Não é assim que eu expliquei a equação reduzida para vocês? Então, quanto vale o coeficiente angular aqui? É o que acompanha o x na equação reduzida. O coeficiente angular aqui vale menos 1. Então, vamos chamar essa aqui de S. A equação dela é... Essa é a reta S. Y é igual a menos x mais 1. E eu tenho a reta R, que é essa aqui. Um ponto dela é o 3 e 2. Um ponto dessa reta aqui é o 3 e 2. Agora, o que eu quero no exercício? Vamos voltar lá. Eu quero a distância do ponto A, que é 3 e 0. Eu quero a distância desse ponto até essa reta aqui, ó. Quero essa distância aqui.
Mas eu tenho a equação da reta R? Eu tenho a equação da reta R? Eu não tenho? Então, eu vou ter que primeiro encontrar a equação dessa reta. Eu vou fazer por qual fórmula? Como eu tenho o coeficiente angular dessa aqui, não é menos 1? Essa outra não está perpendicular? Então, o coeficiente angular dela é inverso, é simétrico. O coeficiente angular dela vale 1. E ela passa no ponto 3 e 2. Então, tem como eu achar a equação da reta, por aquela fórmula, y menos y do ponto é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto. Então, y menos, qual que é o x do ponto? O y, desculpa, do ponto? É 2. Qual que é o coeficiente angular? É 1. X menos, qual que é o x do ponto? É 3. Y menos 2 é igual a x menos 3. Y é igual... Vamos colocar na forma... Vamos colocar na forma geral de uma vez? Vai ficar mais fácil, porque eu vou precisar da forma geral, né? O mais x vem para cá, menos x. Mais y, menos 2, mais 3 igual a zero. Então, vai ficar menos x, mais y, mais 1, que é igual a zero. Esta é a equação dessa reta aqui, ó. Menos x, mais y, mais 1 igual a zero. Agora, eu já tenho a equação da reta. Eu vou achar a distância, na verdade, a distância seria aqui, né? A distância do ponto A até a minha reta em questão aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Eu quero achar a distância do ponto A até essa reta que eu acabei de achar a equação dela. Então, vamos pôr na fórmula. Distância do ponto até a reta é igual a... Aí eu vou pegar a equação. Menos... Qual que é o x do ponto? O ponto, gente, que eu quero achar é... Deixa eu olhar lá, que eu não anotei o ponto aqui. É 3 e 0. Esse ponto aqui é 3 e 0, tá? Eu tinha esquecido de anotar o ponto aqui. Então, eu vou achar a distância do ponto 3 e 0 até essa reta aqui. Então, vai ficar menos o x do ponto, que vale 3, mais o y. O y vale 0, mais 1, sobre raiz de... Qual que é o a aqui? O a vale menos 1. E o b vale 1. Distância PR é igual a módulo de menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Sobre menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, aqui também era ao quadrado, tá? Assim, tipo, raiz quadrada de 2. A distância PR é igual a 2 sobre raiz de 2. Não posso deixar assim, eu vou racionalizar. Então, a distância PR é igual a 2 raiz de 2 sobre 2. A distância, ó. A distância PR é igual a raiz de 2. Certinho aí, gente? Certinho? Vamos para a próxima, posso para a próxima, então?
Então, vamos lá. Agora é o 4, né? O ponto A, vamos anotar aí. O ponto A, ele é -1 e -2. É um dos vértices do triângulo equilátero. Então, vamos desenhar aqui. Eu tenho um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Então, o ponto A, ele é -1 e -2. E o lado BC, aqui é uma reta, ó. E a equação dessa reta aqui, ó, ela é x mais 2y menos 5, que é igual a 0. Então, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale -5. Determine a altura. A altura desse triângulo nada mais é que a distância do ponto até a reta. Certo? Então, essa aqui é muito simples. Não vai ter problema, dificuldade nenhuma, não. Distância do ponto até a reta vai ser módulo de. Aí eu vou pegar o x, que no lugar dele eu vou colocar -1. Mais 2. No lugar do y, eu vou colocar o -2. -5. Tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai ter uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui eu já li. A Isabelle comentando que sim. Então, vamos continuar. A distância é igual -1, menos e mais, -4, -5, sobre raiz de -1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Distância vai ser módulo de -10 sobre raiz de 5. Módulo de -10, a distância vai ficar 10 sobre raiz de 5. Eu tenho que racionalizar. Então, a distância vai ser 10 raiz de 5 sobre 5. Então, a distância vai ser 2 raiz de 5. Esse foi mais fácil, né? E o 5 vai ser igual a 3. Aí, se ficou alguma dúvida, vai dar para a gente esclarecer. Certo? Podemos continuar? Tá certinho? Então, vamos lá. O 5 agora. Isso aí. Calcule a distância da reta R1, que é 3y, que é igual a 4x menos 2, e a reta R2, que é 3y, que é igual a 4x mais 8. Sabendo que são paralelas. Se elas são paralelas, a distância, vamos desenhar aqui para a gente lembrar, ó. Se as duas retas são paralelas, o que acontece? Essa aqui é a reta 1, essa aqui é a reta 2. Eu posso escolher qualquer um ponto aqui e fazer a distância desse ponto até a minha reta. Fazendo isso, eu acho a distância entre as duas. Porque se as duas são paralelas, a medida aqui é sempre a mesma. Então, eu poderia escolher qualquer um
dos pontos. Então, eu vou escolher que o x vale 2. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar 2, viu? 3y é igual a 4 vezes 2. Eu escolhi que meu x ia valer 2. Podia ser qualquer número, mas eu quis colocar 2 para não dar fração, ia ficar mais fácil a nossa conta. Como eu posso escolher qualquer número, eu não escolho não trabalhar com fração. 3y é igual. 4 vezes 2, 8. 8 menos 2. Vai dar 6. Então, y é igual a 6 dividido por 3. Y é igual a 2. Então, se o x desse ponto vale 2, eu calculei que o y também vai valer 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância desse ponto que eu encontrei, que é um dos infinitos pontos dessa reta, eu vou fazer a distância dele a essa outra reta aqui. Mas eu posso pegar ABC na reta desse jeito? Eu não posso. Eu tenho que colocá-la na forma geral. Então, vai ser 4x. O 3y vem para cá, menos 3y. Mais 8 igual a 0. Eu só posso pegar o A, B e C para colocar na fórmula quando ele estiver na forma geral. Primeiro x, depois o y, depois o termo independente, tá? Porque aí a gente sabe que o A vale 4, o B vale menos 3 e o C vale 8. Aí nós vamos colocar na fórmula. Vamos colocar a fórmula aqui pertinho, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. A distância do ponto até a reta, eu não preciso pôr nome nessa distância não, viu? Posso pôr só o D de distância. É igual a módulo de o A vezes o x do ponto, o B, que é menos 3, vezes o y do ponto, mais 8. Dividido por raiz quadrada de 4 ao quadrado e menos 3 ao quadrado, porque era a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A distância é igual a módulo de 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 8 sobre 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, a distância é igual 10 sobre a raiz de 25, que vai dar 5. Então, a distância vai ser 2 unidades. Entender melhor essa questão de achar a distância entre duas retas, não existe uma fórmula específica para achar a distância entre duas retas paralelas. Reta concorrente não tem como fazer distância, viu? Porque cada hora a distância entre elas é uma, eu só faço distância entre retas paralelas. Gente, alguma dúvida, algum comentário sobre a semana 3? Tudo tranquilo? Então, vamos começar a ver o que vai ser cobrado na semana 4, que vocês vão fazer atividade para me entregar a semana que vem. Gente, a circunferência, vamos dar uma lembradinha lá no primeiro ano. Vamos dar uma geral aqui. Quando nós aprendemos lá no primeiro ano a função do primeiro grau, uma função do primeiro grau, a gente sabe que o gráfico dela
é uma linha reta. Quando a função ela era do segundo grau, nós aprendemos que o gráfico dela era uma curva chamada de parábola. Aí nós aprendemos que uma função chamada de exponencial, cuja variável se encontra no expoente, o gráfico dela é uma curva que é a pontinha da pista de skate. Tá? É uma curva. Agora, no nosso caso, nós vamos trabalhar com uma circunferência. E essa circunferência, além de ter o x ao quadrado, ela também terá o y ao quadrado. Então, quando eu tiver uma equação que tem x ao quadrado, e também tem aqui, ó, na do segundo grau, somente o x era ao quadrado, o y não. Aqui, além do x ser ao quadrado, o y é ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho uma circunferência. Então, vamos ver lá no PET a fórmula, da onde vem a fórmula da circunferência. Da onde será, hein? Então, a circunferência, ela está aqui. A gente sabe, aqui sendo o centro da circunferência, a distância aqui, a distância aqui, a distância é sempre a mesma. Então, a circunferência, eu posso colocar o raio em qualquer lugar. Posso marcá-lo aqui, marcá-lo aqui, marcá-lo aqui, marcá-lo aqui, mas o raio da circunferência é sempre o mesmo. Essa é a característica que define a circunferência. Se eu não estou enganada, tem escrito isso aqui, ó. Circunferência é o conjunto de pontos do plano que estão a uma mesma distância R, que é o raio, né, do ponto fixo do centro. Então, a distância é a mesma. Então, nesse caso, eu tenho um ponto, que é o centro, e eu tenho um outro ponto, que é um ponto qualquer, que é parte da circunferência. Então, o que foi feito aí? A distância entre dois pontos. O raio, aqui, ó, o raio aqui, ó, ele é a distância entre o ponto C e o ponto P. Então, usamos a fórmula da distância. A distância do ponto ao centro é aquela fórmula da distância que a gente aprendeu. Só que aí, o que fez? Para eliminar a raiz, elevou ao quadrado aqui. Vamos escrever na minha folha aqui para eu fazer para vocês direitinho. Ó, aqui é o centro e aqui é o P. Então, o raio da circunferência é essa distância aqui. Então, aqui eu vou chamar, deixa eu ver como chamou aqui para ficar igual, chamou de A e B, né? Eu vou chamar, vamos chamar de A e B. Vamos, aqui o X do ponto C vai ser A e o Y do ponto C vai ser B. E aqui vai ser X e Y. Vamos voltar com a minha circunferência. Então, eu vou fazer a distância do ponto C ao ponto P. A distância, ela é raiz de x menos x ao quadrado e y menos y, que eu chamei de b, tá? Ao quadrado. Só que essa distância, como que essa distância minha está chamando? A minha distância não é o raio da circunferência? Então, eu tenho que o raio é igual a raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Aí, o que fez? Para eliminar a raiz, elevou tudo ao quadrado. Então,
Aí eu posso cancelar aqui. Então, a fórmula da equação da circunferência ficou: raio ao quadrado é igual x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Essa é a fórmula reduzida da circunferência, certo? Então, vamos voltar aqui. Essa é a fórmula reduzida. Não importa, ou é o quadrado de cá, ou de cá, não tem problema, não. Essa é a reduzida, tá? E a geral? A geral seria nós multiplicarmos isso aí. Mas vamos fazer junto esse exemplo aqui? Vamos determinar a equação geral da circunferência. O centro dela é 2 e menos 3. E o raio é 4. Então, vamos lá. Então, o raio ao quadrado. Vamos colocar invertido igual estava lá, que vai ficar melhor para nós. X menos A. X menos o A. O A e o B são os valores de X e Y da circunferência, viu? X menos A. X menos 2 ao quadrado. Y menos B. Y menos. Tem o menos da fórmula e o menos do 3. Menos e menos vai virar mais. É igual a 4 ao quadrado. Aqui virou o quê, gente? Virou um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é outro produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Agora, nós vamos organizar essa equação. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado mais 6y mais 4 mais 9 menos 16 é igual a 0. Essa aqui é a forma reduzida, viu? Como pediu a geral, eu tenho que organizar. X ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado mais 6y. 4 e 9 é 13. Menos 16 menos 3 é igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral. A reduzida era só pôr o 16 aqui, e essa aqui seria a reduzida. Vamos ver como que tá falando lá no PET. Aí, ó, fez justamente isso, ó. X ao quadrado. Ai, gente, aqui eu errei, aqui é 4, tá? Porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Ainda bem que eu conferi, ó. Menos 4. X ao quadrado, menos 4x, mais y ao quadrado, mais 6y, menos 3 igual a 0. Essa aqui é a equação geral. E se tivesse pedido a reduzida? Ia ficar x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 16. Seria a minha equação na sua forma reduzida. É isso aí, gente. Então, o que vocês vão fazer para mim na próxima aula vai ser isso. Certinho? Alguma dúvida, algum comentário? Lembrando que a atividade da semana 4, vocês vão me entregar na próxima quarta-feira, que vai ser dia 26, viu? Terminei.